Olá, tudo bem? Uma das figuras mais emblemáticas da religião no Brasil é Edir Macedo. Desde os anos 90, reportagens mostraram claramente que o objetivo maior, se não o único, de Edir Macedo é a maior arrecadação de dinheiro possível. Se você digitar no YouTube, por exemplo, Edir Macedo ensinando pastores a pedir dinheiro, você tem acesso a algumas dessas reportagens. Não deixam margem a dúvidas, não é teoria da conspiração. Para quem leva a religião a sério, ou pelo menos teve algum vínculo religioso algum dia, essa constatação pode chocar. Afinal, é de se esperar que os fiéis não saibam que o objetivo da Igreja Universal do Reino de Deus seja simplesmente arrecadatório. Vemos aquelas pessoas lotando igrejas gigantes, igrejas monumentais, e dependendo de nosso posicionamento, podemos sentir pena delas por serem tão facilmente enganadas, ou sentir alguma repulsa pelo seu excesso de credulidade. Mas essa é a nossa opinião, e o que acontece é que a nossa opinião não tem valor nenhum para esses fiéis, assim como a opinião deles não costuma ter valor para nós. Nós percebemos as coisas de um jeito, eles percebem as coisas de outro jeito. E seria precipitado classificar todas essas pessoas como burras. Aliás, há pessoas que podemos considerar como burras, mas que são pessoas felizes, são pessoas alegres, são pessoas confiantes e trabalhadoras. Será que são mesmo burras? Teríamos que discutir, e essa discussão iria muito longe, acerca dos critérios que nós utilizamos para classificar as pessoas como burras ou inteligentes. Conheço pessoas muito intelectualizadas que certamente são tidas em seu meio como pessoas muito inteligentes, e que, além de serem infelizes, parece que fazem questão de transmitir sua infelicidade às pessoas com quem convivem de alguma forma. Coisas da vida. Edir Macedo aprendeu a utilizar um mecanismo muito presente na magia, e isso desde tempos imemoriais. Não é à toa que ele combateu com tanto ardor, com tanto afinco, com tanta disposição, as religiões de origem africana, chegando a escrever um livreco sobre o tema. Eu tenho esse livro, mas não sei onde é que anda. Mas é um livrinho, além de pequeno, é muito superficial e até mal escrito. Eu frequentei casas de batuque na infância e adolescência. Batuque é como chama aqui no Sul as religiões de origem africana, né? E uma característica dessas casas são os trabalhos espirituais pagos. Não acho errado a cobrança por esses trabalhos. O pai de santo, babalorixá, geralmente se dedica à religião em tempo integral e é justo que tire o seu sustento do seu trabalho. Mas sempre estranhei que alguns trabalhos fossem muito caros e percebi com o tempo que quanto mais alto o valor do trabalho, mais ele parecia eficaz. Pelo menos era isso que as pessoas pensavam. É claro que quem se dispõe a pagar por um trabalho espiritual é porque está passando por algum problema e quer ver urgentemente esse problema resolvido. Se não achou outros meios de conquistar o seu objetivo, é porque alcançar esse objetivo não deve ser fácil. E essa dificuldade toda acaba gerando dúvidas. Um meio eficaz de acabar com a dúvida é justamente cobrando um alto preço pelo trabalho. Afinal, se ele é tão caro, é porque realmente deve ser eficaz. A magia sempre se utilizou desse mecanismo. Consultando grimórios e antigos livros de magia, nós notamos que a execução de qualquer trabalho impõe dificuldades, às vezes quase intransponíveis. Isso vai desde os ingredientes até as condições para a execução desses trabalhos, que podem depender
de uma série de fatores, fatores astronômicos, meteorológicos, naturais e outros. Por que tanta dificuldade? Será que um animal usado no trabalho tem que ser realmente virgem? Tem que ser preto, não pode ter um fio de pelo ou uma pena brancos, tem que ser todo preto e virgem. Será que tem que ser realmente o terceiro dia da lua minguante e não o segundo dia, ou o quarto dia, ou uma outra lua? Será que é imprescindível repetir palavras das quais nós desconhecemos o significado? Esses detalhes são importantes para a mente. Se alguém acredita que tem que ser exatamente assim, e mesmo enfrentando inúmeras dificuldades tem sucesso na sua execução, a mente experimenta o estado de certeza e condições se formam para a conquista do objetivo. Essas condições se formam na mente. Entenda isso como você quiser. Se um aprendiz de feiticeiro metido a rebelde pensa que pode burlar as regras, mesmo que ele acredite que os detalhes não sejam importantes, em algum momento ele terá dúvida e a mente não formará as condições necessárias. Eu falei há pouco das reportagens que aparecem no YouTube a respeito de Edir Macedo. Edir Macedo aparece, por exemplo, numa reportagem da Rede Globo em 1995. Se não me engano, é o Globo Repórter. Na época, a Globo percebeu o perigo que representava a infiltração da Igreja Universal do Reino de Deus na televisão e deflagrou uma campanha contra o bispo. Nessa reportagem que eu estou me referindo, ele e alguns dos seus principais pastores, eles estão no intervalo de uma pelada, um jogo de futebol entre eles. E ali eles conversam descontraidamente sobre a melhor maneira de pedir dinheiro para o povo. Edir Macedo ressalta que o pastor deve evitar a postura humilde. Olha que ensinamento. O pastor deve evitar a postura humilde, pois isso não passa confiança para os fiéis. O pastor deve exigir dinheiro, vendendo a ideia de que quanto maior a oferta, maior a recompensa de Deus. Não faltam casos de pessoas que obtiveram enorme sucesso em suas vidas a partir do cumprimento de ofertas desse tipo. Muitos empresários de sucesso começaram suas carreiras a partir de ofertas desse tipo. Mágica? Não. A equação é simples: quanto maior a fé, maior a oferta. Quanto maior a oferta, maior a bênção de Deus. No fundo, uma experiência prática da lei de causa e efeito. Um espírita pode fazer trabalho voluntário por acreditar na lei de causa e efeito. Está ajudando o próximo, logo, como consequência, um dia será recompensado por sua própria consciência e terá uma vida mais tranquila e feliz. Ou se for um espírita chiquista, um chiquista primário, aqueles que estão iniciando no espiritismo, um simpatizante do espiritismo, ele acredita que será acolhido por uma equipe de trabalhadores espirituais quando desencarnar, por exemplo. Um católico pode participar das obras da igreja, tendo em vista o amor de Jesus e as bênçãos de Jesus e um futuro de felicidade no céu. Nos dois casos, a recompensa, pois sempre há uma recompensa, nem que seja a própria sensação de bem-estar pelo que se considera um dever cumprido, mas nos dois casos, a visão da recompensa varia de acordo com a visão de Deus e a visão da espiritualidade. Um fiel da Igreja Universal do Reino de Deus provavelmente tem uma visão de Deus mais voltada para o lado material. Não há nada de particularmente, necessariamente errado nisso, Esse fiel acredita que a bênção de Deus se manifesta através de uma vida feliz e próspera, como, aliás, acreditavam os antigos israelitas. Os antigos israelitas não esperavam uma vida depois dessa vida. Eles queriam uma vida longa e próspera aqui.
No Antigo Testamento, as recompensas de Deus se manifestavam através de uma vida longa, próspera e honrada, né? Quem acredita que Deus abençoa em forma de um casamento feliz, filhos decentes, uma vida profissional ou carreira empresarial de sucesso e saúde física e mental, deve acreditar que Deus mede a sua fé através da sua oferta de dinheiro. Edir Macedo percebeu que o brasileiro, de um modo geral, devido à sua origem católica, faz uma imagem negativa do dinheiro. Não é à toa, por exemplo, que um dos principais argumentos em defesa de Chico Xavier, defesa da mediunidade de Chico Xavier, né, quando querem dizer não, ele era médium sim. Como é que sabe que ele era médium? Ele não ficava com o dinheiro dos direitos autorais de seus livros. Então ele não estava nisso por dinheiro, né? Como se fosse só o dinheiro que movesse a ambição de uma pessoa. Mas percebendo essa visão negativa em relação ao dinheiro, pregada pelo cristianismo brasileiro, e sabedor da demanda por uma outra visão do dinheiro e da prosperidade de um modo geral, o que já havia iniciado com a teologia da prosperidade, ele deixou os escrúpulos de lado e apostou na fé. Fé, meu filho. A palavra hebraica traduzida como fé no Antigo Testamento é emuná, que tem o sentido de confiança. Confiança. O primeiro grande exemplo de fé na Bíblia é quando Deus pediu a Abraão para sacrificar o seu próprio filho, Isaque. Esse episódio representa o teste de Deus em relação à confiança, né, ou obediência, que Abraão depositava nele, Deus. Como Abraão obedeceu, né, confiou e obedeceu a Deus, um anjo apareceu para substituir Isaque por um carneiro. Então Isaque foi salvo. É claro que isso são simbolismos, mas a ideia dessa passagem é a confiança de Abraão em relação a Deus. E é esse o tipo de fé que é explorado pela Igreja Universal do Reino de Deus e outras denominações religiosas que surgiram depois dela. Confiança. Se uma pessoa normal, que trabalha, que é honesta, que cuida da sua família, que cumpre com os seus deveres de cidadão, se uma pessoa como essas alimenta esse tipo de confiança em Deus, nada mais lógico que fazer um exercício prático dessa confiança, ofertando uma grande quantia em dinheiro. Abraão, em sua obediência cega a Deus, se dispôs a sacrificar o que havia de mais caro a ele. Porque, afinal de contas, Abraão esperou até os 100 anos de idade para ter um filho com sua esposa Sara. A Sara era mais jovem que Abraão, né? Nessa época ela era uma gatinha, na flor dos seus 90 anos de idade. Do mesmo modo, a oferta em dinheiro não pode ser um simples dízimo, algo já programado no orçamento do fiel, nem mesmo uma simples oferta além do dízimo, mas que caiba no orçamento. A oferta tem que ser grande, a oferta tem que ser exorbitante. A oferta tem que comprometer outras coisas importantes. Tem que causar uma espécie de angústia. E a confiança em Deus tem que ser maior que essa angústia. Esse é o mecanismo. O mesmo mecanismo que enriquece a igreja e alguns de seus pastores é o mecanismo que fortalece a confiança dos fiéis, ou pelo menos de uma parte dos fiéis, pois também sabemos que muitos que se arrependeram de suas ofertas, nós sabemos que muitos se arrependeram, né? E no fim das contas se sentiram logrados, se sentiram enganados. A mente é capaz de acreditar em tudo. Os religiosos mais extremados seriam ateus se tivessem sofrido as mesmas influências que os ateus sofreram. Um ateu seria um fiel fervoroso se tivesse a mesma experiência e alimentasse a mente com as mesmas influências que agem sobre um religioso. Além disso, toda a mente é formatada no sentido de que há que se cumprir
uma série de requisitos para se chegar a um objetivo. Desde o início da civilização, quando o ser humano desenvolveu a agricultura, percebendo ali primariamente, que colheria aquilo que plantasse, desde esse momento a mente foi sendo formatada para a conquista depois da obediência a uma série de requisitos. A hierarquia militar, a hierarquia militar romana, por exemplo, foi copiada pela Igreja Católica Apostólica Romana. É o mesmo tipo de sistema hierárquico. A hierarquia das sociedades secretas, tudo é assim. O nosso sistema de ensino é assim. Algumas carreiras profissionais são assim. Pela lógica de um fiel, se é assim com as coisas mundanas, por que seria diferente em relação a Deus? Muita força e paz para você.